De volta no Rádio Me dá raiva quando você tá de máscara, né? A pessoa pergunta seu nome, né? Qual é o nome do senhor? Falou Joel Silva. Joelson? Joelson, né? Joel Silva, tem que falar. Mas a máscara atrapalha até de conversar, velho. Mas eu sou a favor do uso de máscara, como diria um amigo meu. Gente, para falar em uso de máscara e para falar e a gente sabe que isso é necessário, olha só, mesmo sem prever a dimensão da pandemia, eu estava pesquisando aqui dos meus arquivos, né? Os alfarrábios de Joel Silva. Alfarrábios é algo, assim, sensacional. Mesmo sem prever isso aí, né, o médico, né, preocupado com o surgimento de vírus e bactérias, o senador Nelsinho, que à época era prefeito, ele estabeleceu medidas de biossegurança para Campo Grande há pouco mais de 8 anos, hein? Em 31 de dezembro de 2012, em seu último dia de mandato como prefeito, ele publicou a Lei 5.179, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a realização de processo de sanitização em edifícios públicos ou privados, em locais de grandes movimentos, como cinema, hospitais, hipermercados, né? Tudo isso que a gente acha que precisa, tem certeza que precisa hoje, né? O senador Nelsinho já tinha previsto aqui no seu último dia das duas uma, ou ele pegou o trem do De Volta para o Futuro e deu uma olhada, né? Que eu posso chamar o senador deve ter algum parentesco com a mãe de Ná. Senador Nelsinho Trade, como é que o senhor previu isso? Me conta essa história aí, que eu tava pesquisando, falei, não é possível. Joel. Saudade de fazer uma entrevista contigo, Joel. Um abraço para você, né? Aliás, a todos os ouvintes da FM Capital. É um prazer muito grande estar voltando a falar com todo o nosso público aí de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Aliás, né, senador? O senador que me lançou no rádio, né? Inventamos um programa junto, né? Vamos fazer um rádio da gente. Falei, rapaz, não é que eu e você me dava os toques, porque o talento já nasce com a pessoa, né? E aí, apesar de você estar iniciando lá atrás, a gente fazia aquelas gravações, tudo no meio de uma agenda da outra, uma correria, mas a gente conseguia fazer a informação chegar até as pessoas. Agora conta pra gente sobre essa bola de cristal aí, que eu já tô querendo saber dos números da Mega Sena, senador. Bom, veja bem, você se lembra que a gente teve várias provações no nosso mandato no que tange a área da saúde. Tivemos epidemia de dengue, onde a gente reverteu e conseguimos ganhar até um prêmio do Sebrae, no empreendedorismo no combate à dengue. Tivemos depois a questão da leishmaniose, que tinha o protocolo do Ministério da Saúde que obrigava o sacrifício dos cães. A gente instituiu as coleiras para todos os animais, e tivemos o H1N1, que foi aquela gripe que acabou acometendo também muitas pessoas. Bom, nessa questão do H1N1, que é um primo do coronavírus, essa que é a verdade, a gente, naquela época lá atrás, a gente já vislumbrou que haveria necessidade de processo de sanitização nos edifícios públicos, nos privados, locais de grande movimento, como cinemas, hospitais, supermercados, shopping. Só que quando a gente fez isso, eu lembro, eu já estava saindo e estava naquela transição entre o que já conheciam, que era a nossa gestão, a gestão anterior à minha, e o novo que estava entrando. E acabou o foco sendo desviado, os holofotes se voltaram todo para esse novo e não deram muita importância para essa situação lá atrás. Mas a história está aí, não deixa apagar. A gente conseguiu implementar uma questão importante na cidade, lá atrás, já vislumbrando o que poderia ser uma questão endêmica, como acabou virando uma questão pandêmica, porque é endemia numa região, a pandemia numa em todo o universo, como acabou sendo a questão do coronavírus. Eu digo para você, Joel, que os enfrentamentos que eu fiz e que muitos deles me deixaram cicatrizes de questionamentos de órgãos de controle, mas hoje nós não temos o lixão na cidade. Hoje nós temos um aterro sanitário moderno, tido como referência, que não exala cheiro, que não contamina o córrego Ibiruçu que passa ao lado dele, que acabou com a lagoa de chorume que tinha no seu entorno.
nós temos a coleta seletiva, um dos melhores serviços avaliados de concessão que a gente tem é o serviço da limpeza urbana. Não tem um cara que chega de fora, que vê Campo Grande e fala: nossa, que cidade limpa, que cidade bem organizada, que cidade que não tem sujeira. Nós fizemos um enfrentamento da questão do saneamento. Eu entrei na prefeitura com 17% de ligação de esgoto, entreguei com 80%, e não foi só coleta de esgoto, coleta e tratamento. Você se lembra que tinham vários pontos de tratamento de esgoto na cidade, que exalava cheiro forte. A gente conseguiu canalizar tudo e jogar só para um local que fica de frente ao aterro sanitário. Ou seja, a gente fez a nossa parte. E isso refletiu até no comportamento epidemiológico da cidade. É lógico que não é só isso, mas a gente teve momentos que os nossos indicadores estavam muito aquém do que estava de contaminação pelo restante do Brasil. E tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, e um desses motivos é esses avanços que a gente fez em diversos setores essenciais da cidade. Senador, aqui falando o Anderson Barão, também parabenizando o senhor, porque o senhor deixou muita coisa aqui na cidade de Campo Grande, que até hoje é lembrado e até hoje a população fala. Sobre essa questão por que o senhor, enquanto prefeito, fez uma lei para sanitização de ambientes da população? Até para a gente poder explicar o que é essa lei de sanitização. Veja bem, quando você tem um local de muito vai e vem, falando português claro, de entra e sai de pessoas, o que você tem? Cada um carrega com si o seu potencial germe de contaminação. E se tivesse uma pessoa gripada que nesse vai e vem ingressasse num setor que passaria por ali vários outros moradores, ele acabaria levando esse vírus para essas pessoas. Então, a intenção naquela época foi justamente o que tanto hoje está se falando. Eu até ouso dizer o seguinte: se eu viesse lá atrás, em 2012, com lavar as mãos frequentemente, com álcool e gel, uso de máscara, você pode ter certeza que eu já estaria pendurado numa forca. Iam achar que eu era louco completamente. Mas olha só o que é o destino e o que é a história. O que a gente idealizou lá atrás como uma medida preventiva eficiente, até de poder, num ambiente onde tem muita gente, ser mais adequado para não gerar contaminação, hoje é uma realidade que praticamente todo mundo está tendo que fazer. Senador, ainda falando de coronavírus, uma preocupação que estava, eu conversava com um economista, né? A gente falava, puxa vida, né, R$250 parece que é tão pouco, e ele me explicava o tamanho que isso é, né, na questão de movimentar o comércio, das pessoas que não têm uma outra alternativa, né, por conta da pandemia. Como é que está essa questão que todo mundo me pergunta, que da PEC emergencial? Bom, acabamos de votar o segundo turno agora, nesse instante, você está recebendo aí informação de primeira mão, manteve os votos de ontem, os 62 votos favoráveis. A PEC emergencial vai chegar na ponta, são 4 meses de auxílio que será regulamentado pelo Executivo. Conseguimos adequar nessa questão um ajuste fiscal, porque toda vez que você empreende um dinheiro novo, ele não cai do céu como uma mágica, com a varinha de condão. Você tem que tirar de algum canto para poder suprir a necessidade que você está atendendo. A gente conseguiu, nessa equação fiscal, manter os limites de investimento em saúde e educação, que era uma luta muito forte que foi travada aqui. O PSD foi firme no sentido de fazer com que esses limites constitucionais de 25% na educação e de 12% ou 13% na saúde possa ser respeitado, como acabou sendo pelo governo. Estavam querendo também mexer no BNDES, que é um banco de fomento, um banco que teve muito discurso no que tange a questão de corrupção, de ter emprestado dinheiro para A, B ou C, que financiou Cuba, financiou Venezuela, e fizeram
uma varredura dentro do BNDES e não descobriram nenhuma irregularidade. Então, é um banco de fomento, sim, e nós estamos precisando retomar a economia, e nada melhor do que ter um banco de fomento para poder retomar a economia do Brasil e da nossa sociedade. Então, conseguimos manter a sua rigidez financeira, além dessa questão também, a questão do FAT, que era um fundo que eles queriam também alterar, a gente conseguiu manter para poder atender o trabalhador, ou seja, até que ela acabou por ter tido aí uma certa desidratação no que tange a questão fiscal, justamente para atender aquele que mais precisa, as questões sociais mais pertinentes da sociedade. Senador, a gente estava conversando hoje pela manhã a respeito dessa questão do projeto, né? Estava dando um projeto do senhor que prevê a vacina para as indústrias, né? Eu já quero colocar junto aqui, isso tira a vacina, a obrigação da vacina do SUS? Como é que é isso? Bom, veja bem, Joel, esse é um projeto interessante e inteligente. Ele acabou sendo absorvido pelo projeto do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O que diz esse projeto? O que nós temos hoje, que está todo mundo vendo? Nós temos uma fila de vacinação de grupos prioritários, que são os idosos, os acamados, os profissionais da saúde, os quilombolas, indígenas, o pessoal da educação, que está lento. Todo mundo está achando lento. Eu estou achando, você está achando, a sociedade está achando. Nós não estamos focados nessa questão da vacina. Aí o que nós idealizamos? Ora, se a questão é a retomada do desenvolvimento econômico e vacinar mais gente, vamos ajudar a empurrar essa fila para frente. Como? Vamos trazer para dentro a iniciativa privada, porque essa corrida, Joel e Anderson, atrás da vacina, ela não está sendo feita só por um país. O mundo todo está atrás de quem tem vacina para vender, para poder comprar. E o que a gente tem observado? A gente precisa de uma agressividade maior para a gente poder entrar nesse mercado e adquirir as vacinas para botar a vacina no braço da população brasileira. E quem que tem mais interesse, além de todo esse sistema nacional de vacinação, que isso possa andar para frente? O empresariado. Por quê? Porque a partir do momento que ele vacinar a sua massa laborativa, por exemplo, aí o Cacá vai comprar as vacinas para vacinar todo mundo da capital. Quantos funcionários tem? 50? Então ele tem que comprar, pelo meu projeto, 75 doses. Aí o que vai acontecer? 25 doses, que é a metade de 50, ele vai doar para o SUS, para não descobrir o cobertor do SUS. E esse número de doses que ele vai doar vai acabar empurrando a fila de vacinação para andar mais rápida. Qual foi o projeto do Rodrigo que passou na minha frente do meu? Ele quer trazer a iniciativa privada para dentro desse sistema para que, ao adquirir essas doses, ela possa, de um percentual maior, empurrar a dose para dentro do SUS para que essa fila de prioridade seja esgotada. A partir do momento que essa fila de prioridade for esgotada, vai poder daí sim vacinar a massa laborativa do... Certo. Então nós congregamos nessa situação as federadas das indústrias, congregamos a CNI, o Ministério da Saúde quer chamar esse pessoal para uma mesa justamente para poder colocar isso para ser avançado. E eu acho que a gente precisa. Sabe, Joel, quando eu vejo carta do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dizendo que todo mundo tem que se unir para ter um lockdown geral no Brasil. E aí? Bom, a água está batendo no nariz de todo mundo. É difícil ficar no lugar do gestor. Tudo isso eu sei. Mas por que ao invés de se unir para fazer um lockdown que vai arrebentar a economia
que vai fazer com que esse desastre seja maior, vamos unir para trazer a vacina para o Brasil, gente. Une todo mundo junto, fica todo mundo de mão dada, pega os secretários de saúde, os governadores, os prefeitos, traz as entidades para dentro do Palácio do Planalto e vamos atrás da vacina, porque não tem outro jeito. Só vai ter jeito de resolver isso com vacina, 70% da população vacinada e imunidade de rebanho. Essa é a minha avaliação, é isso que eu estou aqui em Brasília gritando para tudo que é canto para ver se eu sou ouvido. Tenho certeza que será. E, senador, quando é que nós teremos vacinas para todos? Então, é a minha luta. Eu estou me vendo empurrando um elefantão gordo, cadeirudo, que não anda para frente, mas eu estou empurrando. E uma hora eu vou cutucar ele vai andar. Eu acho que é uma situação que precisa ser focada, que precisa ser reequacionada, porque nós não podemos ficar do meio para o fim da fila. Você viu o que o presidente Biden fez nos Estados Unidos? Chamou as empresas que estão com as vacinas aprovadas, falou: eu quero vacinar toda a população dos Estados Unidos. É tanto, toma aqui o dinheiro. Pô, até maio vai vacinar todo mundo lá. Nós temos que ter esse foco, não tem outro jeito para a gente poder dar a volta por cima nessa situação. Só ficar fazendo lockdown, escondendo daqui e dali, quebrando a economia, você vai consertar um negócio e vai estragar outro. Senador, é claro que a gente já começou atrasado com as vacinas, porque o mundo não sabia como é que ia ser isso, mas o senhor acredita que também é possível, né, as clínicas particulares, de alguma forma, o senhor é a favor dessa maneira também ou não? Sou amplamente favorável a isso. Eu tenho a convicção que muita gente que está me ouvindo, se tiver disponível a vacina numa clínica particular e ele poder ir lá, deixar de fazer um investimento na sua casa, de trocar o seu carro, de comprar uma TV nova, ele vai deixar de fazer isso e vai lá e vai tomar a vacina para poder virar essa página. Eu acho que a gente tem que trazer para dentro a iniciativa privada nisso aí, sem descobrir o SUS. Tem gente que não pode. E esse pessoal tem que ser abastecido por essa iniciativa privada, que um percentual daquilo que ela foi comprar para investir no mercado, ele tem que destinar ao SUS para essa fila do SUS andar. Senador, o saudoso Rui Pimentel falava muito assim que um passarinho me contou. Rapaz, eu não acho esses passarinhos que contam as coisas para ele, então vou ter que perguntar pessoalmente. Mato Grosso do Sul pode ter mais um ministro aí no governo Bolsonaro? Como é que você está vendo isso aí? Olha, Joel, esse passarinho verde do Rui Pimentel, apesar dele ter ido para outra dimensão, acabou ficando por aí, né? Porque volta e meia ele assopra alguma coisa no seu ouvido. Ele piou aqui. Eu penso que é uma situação que vai ser retomada depois da aprovação dessas reformas e pode vir a acontecer sim. E se acontecer o convite, eu quero te avisar de pronto que eu vou aceitar. Porque eu acho que é um desafio novo, você me conhece, eu sou uma pessoa movida a desafios, eu gosto do executivo, é algo que está dentro de mim, eu tenho essa experiência e para nós, para o nosso estado, vai ser muito positivo. Os meus colegas senadores aqui têm me incentivado para isso, mas não depende da gente, depende de todo um contexto de ver a importância ou não, a necessidade ou não de trocar esse com aquele. É uma conjuntura política que está envolvida, que passa por 2022. Então, há que se respeitar também esse campo da política, que muitas vezes foi criminalizada, mas até hoje está dando o seu ritmo. Eu gosto de perguntar pro senador que ele não enrola, né? Se for convidado, tô pronto aqui. Só tem uns caras, eu vou pensar, porque a conjuntura é direto, né? Ou aqueles clássicos, eu sou um soldado do partido, do governo. O senador falou, tô pronto, rapaz, não tem esse negócio não de vou Essas pensar. respostas comuns que todo mundo tem na ponta da língua já não faz mais efeito. Você tem que ser cada vez mais claro e transparente, porque o movimento dinâmico hoje da informação é muito grande. Certo. Senador, por falar em experiência, em aceitar novos desafios, como é que está o senhor na liderança do PSD? Como é que é essa nova função? Olha, quando eu fui indado ao cargo de líder, o ex-ministro Mandetta, que já teve 2 mandatos aqui, me telefonou para parabenizar
e me falou uma coisa que realmente eu estou sentindo. Ele falou, olha, você vai sentar agora numa mesa diferente, uma mesa em que você vai influir muito mais nas decisões e nos temas importantes do Brasil. E realmente é isso que está acontecendo. Agora, ser líder é você estar atento aos seus liderados. Eu não sou líder de mim mesmo. Eu tenho 11 senadores atrás de mim, cada um de um estado, com um problema diferente, com uma particularidade diferente, e tem que ficar atento a isso, a essas movimentações, e encaixar essa agenda com a agenda de prioridades do governo, que é isso que a gente tem feito. O PSD aqui é o segundo partido do Senado, é um partido independente, tem gente no PSD que quando chega no centro quer ir para a esquerda, tem outros que quando chega no centro quer ir para a direita, tem outros que ficam no centro e tem outros que não quer nada. Então, você tem que saber exatamente como conciliar tudo isso, achar esse equilíbrio para a gente poder tocar para frente uma liderança saudável e que possa influir nas questões positivas do Brasil. Por exemplo, essa medida da PEC 186, nós influímos decisivamente. O PSD ofereceu lá sua participação e conseguimos fazer com que esse recurso venha chegar logo naquele que mais precisa. Capital, 12:42, conversamos com o senador da República, Nelsinho Trade. Senador Nelsinho, obrigado pela sua participação, por participar mais uma vez com a gente aqui. Não vejo a hora de passar nessa questão de pandemia para a gente poder bater esses papos ao vivo aí, falar de futebol e tudo mais. Nem vou falar do Botafogo porque o senhor não está aqui. Não dá para falar do Botafogo. Pelo menos não perdeu ontem. Mas o Botafogo, assim como na política, ele é igual o Fênix, ele ressurge das cinzas. Então há uma expectativa boa aí para a gente não cair para a Série C e voltar para a Série A. Obrigado, senador. Dá um abraço à sua equipe, hein? O pessoal atende muito bem a gente, tá? Obrigado. Tá, muito obrigado. E quando vierem aqui para Brasília, eu vou ter o maior prazer em receber a vocês aqui, porque eu sinto muita saudade do meu pessoal aí de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Nosso gabinete, como eu disse na campanha, não tem porta. A porta é livre e aberta, o acesso pronto para a gente receber todo aquele campo-grandense, sul-mato-grossense que vem aqui para o Distrito Federal. Um abraço para você e tamo junto. Obrigado, senador. Grande abraço. Abraço também para o Turco Preto Zacarias Baixa, que está na nossa equipe, o Luiz Nogueira.